Oi, tudo bom? Aqui é o Bruno. Então nesse vídeo você vai ver em quanto tempo deve ser de cura de uma laje. Bom, primeiro a gente deve especificar o que é uma laje, né? Uma laje é um elemento de concreto com uma espessura reduzida e também com uma grande área de contato com o ar. Então isso acaba propiciando a geração de manifestações patológicas como fissuras, e isso também acaba reduzindo a durabilidade da tua laje se tu não fizer uma boa cura. Além da durabilidade, também pode ter um déficit na resistência à abrasão, tá? Então deve ter-se cuidado com uma cura uma cura constante, uma boa cura, e com o tempo de cura que a gente vai ver logo mais. Existem vários métodos de cura, como aspersão de água, utilização de mantas úmidas, método de irrigação, utilização de cura química, alagamento, né, método de alagamento, e um dos mais utilizados é o de molhagem contínua. Tá? Então o de molhagem contínua normalmente é aquele mais utilizado em a grande maioria das obras, né, onde o pessoal simplesmente utiliza a mangueira e vai molhando então a laje, tá certo? Só que se chama de molhagem contínua, tá? E não molhagem com interrupções, tá certo? Então o que eu quero dizer? Se durante o período da noite tu esquecer de fazer a molhagem, ela não é uma molhagem contínua, tá? Então o método está quebrado, tá? Então durante o período da noite ela não para o processo de cura do concreto. Então o que deve ser feito? Pode ser que tu pode utilizar mais do que um método em conjunto, tá? Então aqueles métodos que eu falei, pesquisa um pouco mais a fundo, tu vai ver que dá para se utilizar mais do que um método em conjunto, tá? Por exemplo, o método de molhagem contínua com a mangueira, mas não vou estar lá durante a noite. Então, utiliza o processo então de mantas úmidas durante os 3, 4 primeiros dias, né, durante os 2, 3 primeiros dias, e depois pode ser que ainda tu utilize o terceiro método, né, de cura química, que acaba então evitando que a água então saia do concreto. Tá? Então esse é um terceiro método aí que dá para se utilizar. Ok, então quanto tempo eu devo realmente utilizar para a cura da minha laje, né? A gente tem aí uma referência, né? Uma boa referência, a NBR 14.931, ela nos diz o seguinte, que a gente deve ter a cura, a gente só deve parar a cura, né? Quando nós tivermos um FCK superior ou igual a 15, desculpa, igual não, superior a 15 MPa, tá? Superior a 15 MPa. Mas isso na prática não é válido, tá? Porque qualquer tipo de concreto, nos primeiros dias de idade, ele tem uma variação muito grande da sua resistência. Então isso para mim não é interessante, tá? Então assim, o que acaba sendo um pouco mais prático e que realmente existe? Bom, o Ibracon publicou um tempão atrás aí, uma tabelinha que relaciona a relação água-cimento com o tipo de cimento e também o tempo de cura da laje. Tá? Então é o que a gente está vendo aí na tela agora. Então pode-se ver que conforme aumenta-se a quantidade d'água, também se aumenta o número de dias de cura. Bem como quanto mais se aumenta, quanto mais puro é o tipo de cimento, quanto maior a resistência do cimento, então quanto maior a finura também do cimento, menor é o tempo de cura quando a gente relaciona com os outros tipos de cimento com adição. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Tem vídeo no canal toda segunda e quinta-feira. Um abraço.